viu? Toda semana, não se esqueçam. Vou deixar um vídeo dos estudos do livro de Gálatas também, do pouquinho que eu estou estudando aqui, para passar para os irmãos, para que a gente não fique ocioso, sem a palavra, sem o estudo. Bem, vamos lá. Na semana passada, nós estudamos um pouco de como foi a vida de religiosidade daquele povo judeu. Também vimos um pouco sobre os gentios, sobre os gregos e sobre os estrangeiros daquela terra. E vimos também, está lá no outro vídeo, a biografia e história do apóstolo Paulo. Bem? Vimos também como foi a recepção deles com a chegada do evangelho pregada pelo próprio Cristo, do qual eles não creram. Não creram que era o Messias que viria para salvar o povo. Como eu disse anteriormente, que eu fiz uma colocação, que eles aguardavam vir o Messias armado, totalmente armado, com um exército imenso para livrar aquele povo dos romanos. Então por isso eles não acreditavam que aquele era o Messias. Bem, agora vamos começar uma nova etapa do nosso estudo dessa magnífica epístola chamada Gálatas, escrita pelo apóstolo Paulo. Bem, então vamos começar assim. Temos 13 epístolas que foram escritas pelo apóstolo Paulo, que está dentro do Novo Testamento. E o Novo Testamento contém 21 livros. Desses 21, 13 o apóstolo Paulo escreveu. E eu vou citar aqui, vamos pegar esse gancho, vamos ver quais são os 13 livros que o apóstolo Paulo escreveu. Vamos lá. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, que estamos estudando, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. 13 livros o apóstolo Paulo escreveu. Bom, ter conhecimento e memorizar essas coisas, para que a gente não seja enganado. Bom, vamos lá, seguindo. A carta de Paulo aos Gálatas é um dos livros que fazem parte do Novo Testamento, já falei. Data da escrita do livro é entre 55 e 56 depois de Cristo. Autor Paulo. Tema do livro: justificação somente pela fé. Palavra-chave do livro: graça, evangelho, fé, liberdade e lei. Também é bom ressaltar um detalhe, que haviam duas Galácias, uma do sul e a outra do norte. Se considerando a do sul, que o apóstolo Paulo passou, 48, 49 DC, pois na primeira e na segunda viagem de Paulo teria visitado as cidades do sul das Galácias, seria Antioquia, da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Se considerando a do norte, ocorreu na data próxima da sua terceira viagem missionária, quando passou pela Galácia e Frígia. Está lá em Atos 18, 22 e 23, entre 49 e 55 DC. Resumindo, Paulo teria escrito a carta para toda a comunidade cristã da província da Galácia. Ele escreveu para todos, amém? No decorrer do estudo, nós estaremos conhecendo o propósito da carta de Paulo dos Gálatas e características do livro de Gálatas. O apóstolo Paulo fundou as igrejas da Galácia. Vamos ressaltar.
bem na nossa memória. Paulo se apresenta aos Gálatas explicando que ele se tornou apóstolo não por parte dos homens, mas sim por parte de Jesus Cristo, por Deus Pai. Isso nós vamos lá na frente já lendo o livro de Gálatas, que está no capítulo 1, do versículo 11 e o versículo 12. É a confirmação disso que ele fala. Mas nós vamos passar por lá assim que a gente começar a ler o livro. Após o apóstolo Paulo deixar com eles o verdadeiro evangelho, aqui um resumozinho do que ele fez. Surgiram pessoas que começaram a se levantar contra o ministério de Paulo e também a pregar um outro evangelho completamente distorcido do que o Paulo tinha ensinado. Assim, esse falso evangelho que estava sendo aplicado na igreja aos gentios que haviam sido convertidos, diziam que deveriam seguir as tradições judaicas e praticar as obras da lei. E isso influenciava diretamente no processo de salvação. Assim, esses falsos profetas ensinavam aos Gálatas que a fé em Cristo não era suficiente e cair eles deveriam praticar a circuncisão. Infelizmente, como toda heresia, é um pensamento e atitude contrário ao estabelecido de um sistema ou religião, também considerada heresia, fora do contexto ou absurdo. Esse falso evangelho começou a se alastrar entre os Gálatas, questionando a autoridade de Paulo e iniciando assim um processo de disserção do verdadeiro evangelho. Era essa a situação dos Gálatas quando o apóstolo Paulo escreveu essa epístola, que nós vamos esmiuçar mais lá na frente, capítulo por capítulo, onde vários crentes queriam estar sob o jugo da lei e ser principalmente circuncidados, porque eles foram convencidos por aqueles falsos pregadores que estavam trazendo o evangelho paralelo. Aos olhos de Paulo, são anátemas. Propósito e características da carta. Qual era o propósito? Combater os judaizantes que afirmavam que para serem salvos precisavam se circuncidar e guardar as leis de Moisés, e expor a verdade sobre o evangelho, mostrando a suficiência da obra de Cristo e ensinando que a salvação vem pela fé no Senhor Jesus Cristo. Amém? Então esse é um resumo e uma introdução que eu deixo para os irmãos do livro de Gálatas, né? E a seguir nós vamos começar a ler o livro de Gálatas. Nós vamos começar a ler o livro de Gálatas e vamos começar pelo início, pelo capítulo 1. Então vamos ler o capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. E nós vamos ficar por aqui, nesse vídeo. Vamos tentar esmiuçar a melhor maneira que nós pudermos. Amém? Vamos lá. Gálatas, capítulo 1. Eu, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo às galáxias, as igrejas da galáxia. Graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu por si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. Então Paulo ele começa se apresentando, mostrando que ele foi enviado não por homens, que ele era um apóstolo, onde muitos deles não queriam
acreditar que ele era um apóstolo, né? Porque de onde esse cara veio? Esse camarada aí, ele é um romano que assolava toda a igreja, que matava todos os crentes e agora está pregando o evangelho. Esse cara não é apóstolo, mas ele começa a explicar, o versículo 1, ele já explica que ele não foi enviado por homens, ele não foi escolhido como teria sido escolhido Matias, mas sim ele foi enviado por Jesus. Amém? Ele foi enviado por Jesus para poder trazer o evangelho. E como nós sabemos, a palavra apóstolo, ela significa enviado. Enviado por quem? Por Deus. Por isso que muitos hoje em dia se intitulam de apóstolo e se dizem apóstolo, mas são apóstolos. Apóstolo é aquele que testemunhou Jesus Cristo. Apóstolo é aquele que foi enviado por Cristo. Jesus, quando passou e começou a escolher os 12 apóstolos, ele chamou eles. Vem comigo, me acompanha, larga tudo e me acompanha. E vocês eram pescadores, né? A maioria eram pescadores, outros eram cobradores de impostos. Então ele diria: vocês agora serão pescadores de alma. Então ele ensinou o evangelho e enviou os apóstolos para trazer o evangelho, do qual chegou até nós hoje, nesse século que nós estamos vivendo. Amém? Então está aí a introdução do livro de Gálatas e uma pequena discernimento aí do primeiro capítulo de Gálatas. Amém? Vamos ter mais um vídeo adiante. Obrigado. Estamos de volta. Continuando então, nós lemos de 1 a 5, no versículo 5, e eu queria ler novamente. Vamos ler novamente rapidinho? Aqui nós vamos dar uma paradinha aí no versículo 4, para fazer um discernimento, que tem coisa legal aí pra gente. A gente poder trazer para os nossos dias. Bem? Então vamos dar mais uma lidazinha rapidinho, que nunca é demais. Vamos lá. Paulo, apóstolo não a parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, a igreja da galáxia. Graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu por si mesmo, por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau. Segura isso aí. Segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. Então, como nós tivemos esses versículos, mas vamos dar uma ressaltada no versículo 4. E assim por diante, nós vamos fazer com os outros capítulos também. Tá? Sempre que tiver um versículo para trazer para os nossos dias, eu vou estar trazendo discernimento, para que a gente possa aproveitar bem, né, a leitura bíblica. Tá bom? Para trazer sempre os nossos dias. Onde trazer para os nossos dias, onde vivemos por fé, né? Isso está escrito lá em 2 Coríntios, versículo 7, diz assim: porque vivemos por fé e não por vista, e não vivemos pelo que vemos, mas vivemos pela fé em Cristo. Versículo 4 de Gálatas vai dizer assim, se quiser acompanhar, tá? Versículo 4, bem pausadamente: o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Vamos lá. A cruz do Calvário não era para Jesus. Simplesmente a cruz era para nós que estávamos condenados em meio de um mar de pecados.
Mas ele se deu por si mesmo, Jesus se deu por si mesmo, não tomaram dele, ele se deu por si mesmo, vamos ressaltar isso, e levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Ele foi ferido por nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, como é relatada no livro de Isaías, que é uma grande verdade. E isso é uma realidade nas nossas vidas, né? Temos que agradecer a Jesus Cristo por isso todos os dias, porque tudo isso que ele levou, nós teríamos sofrido, e nós estaríamos sofrendo, mas hoje nós somos protegidos por Cristo, queira você acreditar ou não. Ele nos protege, ele envia inclusive seus anjos, ele remove terra, remove qualquer coisa para poder proteger um filho justo seu. Amém? E ele fez isso para nos livrar, nos proteger de um século vindouro, que seria terrível. Um século vindouro que seria terrível. O século que nós estamos vivendo, o que você acha? Está sendo terrível? Está sendo bom? Está sendo legal? Eu acho que tem muita coisa acontecendo. E se a gente olhar ao nosso redor e for observar direitinho, fazer uma pesquisa, até parece que está tudo em paz, mas não está não. Quando a gente pensa só em nós, na nossa família, assim, a gente pode até pensar que está tudo em paz, mas se a gente for olhar ao redor, não somente ao redor dos nossos vizinhos, do nosso bairro, mas se você for observar no mundo inteiro, esse século está terrível. E Cristo sabia disso. E ele livra seus filhos, seja ele em qual situação tiver. Cristo nos livra. Por isso vivemos por fé. Nós cremos nisso, que ele tem nos livrado todos os dias, né? Em todos os momentos. Mas temos a confiança e fé e cremos que ele está conosco. E ele vive. Cristo está vivo, está à destra do Pai, tratando e cuidando de cada um dos seus filhos. E nos protege como ele protegeu aquele povo no Egito com a morte dos primogênitos, né? Do qual hoje, depois de entregarmos a nossa vida para Cristo, né, temos nos trazido para a sua magnífica luz, né? Somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Mas tudo isso acontece segundo a vontade dele, no tempo dele. Muitos de nós, às vezes, queremos tudo para ontem. Às vezes a pessoa está doente, não melhora, né? E fica questionando Deus. Deus, por que eu estou sofrendo? Deus, por que eu estou doente? Outrora, Deus, por que eu estou passando por tudo isso? Por que eu perdi o emprego? Deus, por que a vida está tão ruim para mim? Mas antes de tudo isso acontecer, as orações eram assim: o Senhor está no controle de todas as coisas. Senhor, a vontade é sua, Senhor, o tempo é seu. Mas quando a coisa começa a apertar, começa a questionar Deus. Ele não disse que seria uma vida fácil. Ele não nos prometeu que seria uma vida fácil. Ele, inclusive, diz que nós teríamos aflições neste mundo, vocês terão aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se eu venci o mundo, vocês também podem vencer. Porque em muitos dos momentos a gente esquece que a nossa luta e a nossa guerra, a nossa luta, não é contra o homem, não é contra esse mundo. A nossa luta é contra Satanás, é contra as espiritualidades do mal, que estão tentando nos assolar todos os dias, nos levando para caminhos errados. Temos que estar
com a nossa mente purificada, temos que encher a nossa mente de Cristo para que nós possamos vencer esse mundo, esse século mau, né? E nos revestir a cada dia com o sangue de Cristo, nos aproximar a cada dia de Cristo, como uma vez foi pregado pelo nosso querido e amado pastor: longe de Cristo, tudo mal; perto de Cristo, tudo vai bem. Amém? Então vamos lá, vamos parar por aqui nesse vídeo, né? E nós vamos começar um vídeo posterior do versículo 6 em diante. Amém? E assim daremos continuidade ao nosso estudo na próxima semana. Deus abençoe a todos. Amém.